Já parou para pensar que talvez o maior risco da sua vida não seja perder, mas ganhar? Porque tem gente que conquista tudo que queria e mesmo assim acaba se afastando de Deus sem perceber. Vamos ser sinceros, a maioria das pessoas acha que o maior perigo da vida é fracassar, mas a Bíblia ela nos mostra algo diferente. Às vezes o maior perigo não é o fracasso, é o sucesso. Porque o fracasso ele costuma nos deixar humildes, mas o sucesso pode nos convencer de que não precisamos de ninguém, nem mesmo de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu em Babel. Depois do dilúvio, a humanidade ela tinha uma missão, que era se espalhar pela terra, construir famílias, povoar o mundo. Mas as pessoas elas tiveram uma ideia diferente. Elas disseram: vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre que chegue aos céus, vamos fazer o nosso nome. Então percebe o foco? Ele não era vamos glorificar a Deus, era vamos glorificar a nós mesmos. Não era vamos cumprir o propósito de Deus. Era vamos construir nosso próprio propósito. E aqui está algo interessante. A Bíblia não condena a capacidade deles. Bem pelo contrário. Eles eram inteligentes, organizados, criativos. Eles trabalhavam juntos, tinham visão, tecnologia, unidade. O problema não era talento, era a direção do talento. Porque uma habilidade extraordinária usada para o propósito errado continua sendo um problema. E talvez isso seja mais atual do que nunca. A gente vive numa geração obcecada por construir uma marca, construir uma imagem, construir relevância, influência, um nome. Então nada disso é necessariamente errado. A pergunta é: para quê? Para quem? Porque existe uma enorme diferença entre usar seus dons para servir a Deus e usar seus dons para substituir Deus. Então, acontece uma das cenas mais impressionantes da Bíblia. Os homens estão tentando construir a torre até os céus, mas o texto diz que Deus precisou descer para vê-la. Então, percebe a ironia? Na cabeça deles, a construção era gigantesca, mas da perspectiva de Deus ela era minúscula, porque o orgulho ele sempre aumenta nossa percepção sobre nós mesmos e diminui nossa percepção sobre Deus. Então Deus confunde as línguas, a comunicação ela quebra, a construção para e as pessoas são espalhadas pela terra. Exatamente aquilo que Deus havia mandado fazer desde o começo. Agora pense nisso. Muitas vezes enxergamos interrupções como castigo, mas e se algumas interrupções forem proteção? E se algumas portas fechadas forem misericórdia? E se alguns planos frustrados estiverem impedindo um desastre maior? Porque nem todo não de Deus é rejeição, às vezes é direção. E é interessante como o capítulo ele muda completamente de tom depois de Babel. A multidão ela desaparece, os impérios desaparecem, as grandes construções desaparecem. E a Bíblia ela começa a acompanhar uma família, uma genealogia, um homem chamado Abrão. Por quê? Porque Deus ele não muda o mundo apenas através de multidões. Muitas vezes ele começa com uma única pessoa disposta a ouvir sua voz. Essa é a grande diferença entre Babel e Abrão. Em Babel, os homens disseram: vamos construir um nome para nós. Em Gênesis 12, Deus dirá para Abrão: eu farei grande o seu nome. Percebe a diferença? Uma coisa é tentar fabricar sua própria grandeza, outra é receber de Deus o propósito que ele preparou para você. Talvez essa seja a pergunta que Gênesis 11 deixa para nossa geração. Você está construindo algo para provar seu valor ou está construindo aquilo que Deus te chamou para construir? Porque nem toda torre que cresce está apontando para o céu e nem todo projeto bem-sucedido está levando você para o lugar certo. No final das contas, a questão não é o tamanho da construção, é quem está no centro dela.